Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula nossa tratando dos algoritmos que afetam o nosso dia a dia, estão no nosso dia a dia. Nesta videoaula agora eu vou falar do Google Maps. Quem nunca usou o Google Maps? E como o Google Maps é importante no nosso dia a dia. Na hora que a gente quer fazer uma rota, na hora que a gente quer fazer uma viagem, seja curta, seja uma viagem longa, como o Google Maps ajuda a gente. Então vamos dar uma estudada um pouquinho melhor dos algoritmos que estão por trás do Google Maps. Principalmente o algoritmo de cálculo de rota. Esse vai ser o nosso foco dessa videoaula. Vamos dar uma olhadinha. O que é o Google Maps? É um serviço gratuito de pesquisa e visualização de mapas e imagens satélites da Terra desenvolvido pelo Google. O sistema de mapas do Google funciona com vários algoritmos. Algoritmos de indexação especial, algoritmos de geografia computacional, algoritmos para desenhar mapas, algoritmos para entender as consultas dos usuários, algoritmos para processar sinais de GPS, algoritmos para executar o que é chamado de geocodificação e algoritmos para o cálculo de rotas, que vai ser o nosso foco aqui dessa videoaula, o algoritmo de cálculo de rota. Perfeito? Como é que ele funciona? Como é que de A para B ele traça a melhor rota para eu seguir isso instantaneamente em tempo real? Como é que o Google Maps faz isso? Vamos focar no algoritmo de cálculo de rota, que é baseado no algoritmo de Dijkstra, o principal responsável pelo funcionamento do Google Maps. Ele permite realizar o cálculo da rota mais curta entre dois pontos, não considerando as variáveis do dia a dia, como ruas fechadas, tráfego intenso, entre outros. Este algoritmo também pode ser aplicado para soluções de redes de computadores, sistemas rodoviários, ferroviários, aéreos e vários outros problemas de logística. Quando eu escrevo que ele é o coração do Google Maps, a ideia é o seguinte, não quer dizer que só tenha o algoritmo de Dijkstra, não é isso. É que a ideia de traçar a melhor rota, the shortest path, que foi bolada por esse cientista da computação holandês, em 1959, ela foi uma ideia inovadora, e a partir dessa ideia inovadora, vários outros algoritmos baseados no Dijkstra, aperfeiçoando esse cálculo, foram utilizados pelos mecanismos atuais. Então, não é incorreto dizer que o coração de qualquer aplicativo, qualquer serviço de traçado de rota, seja baseado no algoritmo de Dijkstra. Perfeito? Então, por isso aquela afirmação no slide. Mas vamos entender um pouquinho como é que funciona esse algoritmo de Dijkstra. Ele é simples, mas é de uma complexidade também. Quer dizer, uma solução elegante, mas tem toda a sua complexidade. A ideia do algoritmo de Dijkstra, e aí você pode olhar no slide, a solução do algoritmo de Dijkstra, numa linguagem específica, que não é Java, uma outra linguagem, aí ele mostra como é que ele faz o rastreamento entre nós, esses nós são considerados pontos que eu quero alcançar. Então eu posso considerar nós como sendo cidades. Então ele faz uma varredura desse grafo, que seria esse conjunto de nós, buscando do nó A até o nó desejado, qual é o melhor caminho a seguir. Então este é um exemplo de código, é um código público, é um código que está disponível na internet. Se você pesquisar algoritmos de Dijkstra, aplicações de algoritmos de Dijkstra, ou feito em determinadas linguagens, Java, C e tal, você vai encontrar que é uma solução que está em aberto. Aí, claro, cada empresa usa conforme a sua necessidade. E o algoritmo de Dijkstra é o que faz o Google Maps funcionar, quer dizer, é baseado nele. Traçar rotas com engenhosidade. Então vamos entender a ideia por trás do algoritmo de Dijkstra. Então a ideia por trás é o seguinte, que dependendo para onde eu quero ir, cada localidade intermediária são os meus nós. Então eu penso como o deslocamento de A para um ponto F, eu tenho um conjunto de nós intermediários, que seriam pontos intermediários. Então eu vou ver qual trajeto eu faço que é melhor para chegar naquele ponto desejado. E cada trajeto tem um peso, que pode ser a distância. A distância do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Pode ser custo. Enfim, aí vai depender de como você vai montar isso. E o Google Maps faz essa montagem, no caso, baseada em distância. Perfeito?
Então vamos ver um exemplo aqui da aplicação do algoritmo de Dijkstra e como ele ajuda o Google Maps a escolher a melhor rota. Veja o gráfico ao lado. Eu tenho um gráfico ao lado, é um grafo, tá? Composto por 6 nós. A, B, C, D, E, F. Vamos considerar que cada ponto aí fosse uma cidade, por exemplo. Perfeito? Aí A vai ser meu ponto de partida. Os pontos vizinhos de A, B, C, D e E são os destinos a serem atingidos. O objetivo, eu quero sair de A e chegar até F no menor tempo, custo possível. E aqui, nesse meu grafo, eu tenho essas distâncias marcadas, ok? Com os valores, aí eu vou considerar como sendo distância. Então, a primeira coisa, eu saio de A. Aí o algoritmo faz o seguinte, quais são as cidades próximas de A? B e C. Aí, rapidamente, quanto é o cálculo de A para B? 4. Quanto é o cálculo de A para C? 2. Então, ele vai para o C, ele se desloca para C e acumula o valor de 2. Segundo passo é achar o próximo ponto, cuja soma das unidades de distâncias anterior e as seguintes sejam as menores possíveis. Então, de C, eu quero chegar em F. Aí eu calculo quanto é de C para B, quanto é de C para D e quanto é de C para E. C é 2. Se for C para B, vai para 3. Se for C para D, 2 mais 8 vai para 10. Se for C para E, 2 mais 10 é 12. Então, o menor caminho até agora é A, C, C, B. Perfeito? Então, eu tenho 3 unidades. Partindo do B, eu vou fazer a mesma ideia. Eu vejo qual é o menor ponto, a distância para alcançar F. Então, no caso aí, o trajeto a ser feito é mais 5, que é de B para D. Então, eu tenho 2 mais 1, 3, mais 5, 8. Então, já cheguei em D e eu tenho 8. Aí, de D para F, eu posso fazer D, E, F ou D, F direto. Só que se eu fizer A, C, B, D, F, eu vou gastar 3 mais 5, 8, mais 6, 14. Se eu fizer A, C, B, D, E, F, em vez de gastar 14, eu gasto 12. Então, eu consigo chegar em F, no menor distância possível, fazendo o seguinte percurso. A para C, C para B, B para D, D para E para F. Quem faz isso? Algoritmo de Dijkstra. Então, aquele código que eu mostrei, ele faz esse cálculo rapidamente. Como é que o Google Maps faz isso? Utiliza o algoritmo Dijkstra e as suas evoluções, variações, porque tem variações no algoritmo de Dijkstra, com otimizações e tal, e utiliza o seu mecanismo de mapa. Acabou. Associado a outros algoritmos também, algoritmos de geolocalização, enfim. Quer dizer, tem toda uma complexidade que é o X do negócio, é o coração do negócio do Google Maps. Perfeito? Percebe a utilização do algoritmo e como ele é importante em atividades nossas do dia a dia, como deslocar de um lugar para outro no menor tempo possível, com o menor custo possível, percorrendo a menor distância? Perfeito? Beleza? Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Aguarde a próxima, que também ela está muito interessante. Um grande abraço, vem comigo!